tudo bem? Eu sou a Manuela Brazão, sou formada em Educação Física, tenho mestrado em Treinamento de Alto Rendimento na Universidade do Porto e trabalho atualmente com Fisiologia do Exercício. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a prescrição de atividade física para populações especiais. Então, como o exercício pode ajudar essas pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor performance funcional no dia a dia delas. Então, hoje, nessa unidade, nós vamos falar sobre as principais diretrizes de prescrição de atividade física, quais são as particularidades de cada público, que nós iremos falar, e também falar de quais são os benefícios do treinamento resistido para essas pessoas. Iniciando o nosso tema de hoje, essa unidade tão importante, já que qualquer área da saúde que você escolha trabalhar, seja você médico, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, estando na área da saúde, em algum momento você irá se deparar com um cliente, um paciente que faz parte desse grupo. Populações especiais. Quem está incluído nesse grupo? Qualquer pessoa que tenha uma doença, uma limitação ou esteja numa situação que exija cuidados especiais e adaptações especiais em determinados contextos de prescrição de exercício. Qualquer incapacitação, seja ela física, mental ou fisiológica, gerará algumas adaptações importantes na maneira de prescrever atividade física. Então, quais são os princípios do treinamento esportivo? Eu vou citar alguns para vocês que vão ser o tempo todo falados e recomendados como fonte de foco e de direcionamento quando se pensa na escolha dos exercícios, volume, frequência e intensidade. O primeiro princípio que eu gostaria de falar para vocês do treinamento é a individualidade biológica. Cada ser é único e tem suas determinadas demandas, necessidades e o seu ritmo de adaptação. Quando se trata de populações especiais, nós temos que aliar essas individualidades biológicas naturais com o ritmo e a maneira como ele se adapta ao exercício, dependendo de qual a condição que ele traz. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui de uma gestante. Uma gestante, olhando para a individualidade biológica, ela já possui a sua própria individualidade biológica. E depois ela tem individualidade da própria condição que ela se encontra. Então, vão ter gestantes que vão ser assintomáticas, que não vão ter nada. Vão ter gestantes que são muito sintomáticas nos 3 primeiros meses, depois não mais. Tem pessoas que passam por uma gravidez toda ativa e treinando, tem outras que vêm de um perfil sedentário e precisam iniciar uma prática, tem pessoas que vão entrar para fazer uma manutenção do peso corporal, outras que vão para perder peso corporal. Então existem muitas e muitas variações que podem acontecer e nós como profissionais temos que olhar para essas variações e adaptar o treino à demanda individual desse indivíduo. O segundo princípio é o princípio da continuidade. Para esse público, o exercício físico ele vai ser um fator estressante numa fase inicial. E esse estresse ele tem que ser progressivo, ou seja, ele tem que começar devagar para que o corpo tenha tempo de lidar com essa desorganização e dar uma resposta adaptativa. Vou dar uma outra fonte de estresse, esperar por uma resposta e uma adaptação. E para que isso aconteça e eu tenha uma adaptação crônica, ou seja, tenho realmente um retorno benéfico do exercício físico, eu preciso de continuidade. Eu preciso que a pessoa mantenha um ritmo de treino por um tempo. E aí, pensando na continuidade, vem a reversibilidade. Da mesma maneira que se eu continuar, eu ganho, se eu parar, eu perco. E quando se trata de populações especiais, essa perda ela pode custar muito caro para a funcionalidade dessa pessoa ou paciente. Então, é muito importante conscientizar que a atividade física tem que ser um hábito constante e para a vida toda. Terceiro ponto importante é a intensidade. Quando falamos em intensidade, basta nós pensarmos uma metáfora muito interessante, que é a do remédio. Quando eu tenho uma dor ou preciso fazer um tratamento e me é indicado uma medicação, eu tenho uma dose correta daquela medicação para que eu tenha um efeito desejado. Se eu tomar menos do que é o ideal, eu não vou ter uma resposta tão eficiente
desse fármaco. Já se eu tomar uma medicação, uma dosagem muito mais alta, eu vou sofrer de envenenamento. Isso também vai me fazer mal. A atividade física é exatamente igual. Se eu coloco uma intensidade ok, dentro do que aquela pessoa pode suportar, gerando respostas e adaptações funcionais, eu vou ter uma resposta como eu gostaria. Agora, se isso for excessivo, eu vou comprometer o restante do meu planejamento, e se isso for muito pequeno, eu não vou ter quase nenhuma adaptação. Mas a atividade é bom de todo jeito, então é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Mas se vocês puderem, vocês devem estar de olho para esse princípio do treinamento, tentando manter isso mais próximo do benéfico e do ideal para esse indivíduo, considerando suas individualidades biológicas. Quarto ponto interessante, né, é a variabilidade. O nosso corpo ele é muito inteligente, então ele se acostuma a determinado estímulo. E se eu dou o mesmo estímulo repetidamente, ele vai deixar de se adaptar a esse estímulo, entrando num estado de resposta de platô. E aí vem um outro princípio muito pertinho desse, que é o de sobrecarga. Eu tenho que ter uma sobrecarga progressiva para que haja uma adaptação também progressiva e constante. Então esses são alguns dos pontos principais e chave quando nós falamos de prescrição de treino para populações especiais. Respeitando esses princípios, provavelmente o seu programa de atividade física vai trazer muitos frutos e muitos benefícios para essa população. Dentre todos esses benefícios, nós podemos observar uma melhora da composição corporal, uma melhora do perfil lipídico. Nós sabemos que o nosso tecido adiposo, ele funciona também como um órgão endócrino, responsável por regulações hormonais. Então, quando eu tenho um perfil lipídico melhor, mais funcional, eu também vou ter uma excreção e uma regulação endócrina também melhor. Além disso, quanto melhor for a minha composição corporal, se eu tiver uma quantidade de massa muscular satisfatória, eu vou conseguir realizar minhas atividades da vida diária de maneira muito melhor também, tornando minha vida com muito mais disposição e menos cansativa. Tem também os fatores psicológicos, motivacionais, de autoestima. Tem também os indicadores de saúde, como frequência cardíaca, colesterol, curva glicêmica, dentre outras. Tudo isso é um pacote completo de benefícios que qualquer pessoa pode ter quando faz atividade física. Bom, dentro da atividade física, a gente tem 2 grupos principais em que você pode colocar praticamente todas as atividades. Nós temos o treinamento de adaptações cardiorrespiratórias, que são exercícios mais voltados para adaptações cardíacas, e nós temos também os exercícios resistidos, que normalmente vão ter melhores adaptações neuromusculares, de respostas de transmissão e de recepção e resposta motora. Quando falamos em tudo isso, como que eu devo organizar, então, uns exercícios e uma sessão de treino? Existe uma ordem quando se fala de escolha de exercícios. Nós temos que entender que no início de uma sessão, eu estou muito mais disponível cognitivamente e sob o ponto de vista neural. Quanto mais cansado eu fico, menor essa disposição cognitiva e neural. Então, quando eu vou escolher os exercícios, eu devo iniciar minha sessão de treino por exercícios mais complexos e depois ir progredindo para exercícios mais simples, tá? E aí, pensando nesses exercícios simples, eu tenho que primeiro dominar o exercício simples, para depois dominar um exercício um pouco mais complexo e, por último, exercícios que envolvam estabilidade. E isso é feito ao longo de um processo, ao longo do tempo. Então, é muito importante que isso seja respeitado e que nenhuma etapa seja ultrapassada sem que antes haja total domínio. Falamos de instabilidade. Instabilidade tem a ver com respostas proprioceptivas. Mas para eu poder fazer um exercício com instabilidade, primeiro eu preciso desenvolver o complexo articular e muscular. Então, eu preciso ter respostas positivas e adaptativas de grandes grupos musculares se comunicando com grupos acessórios.
Tudo isso vai acontecer de forma natural e progressiva do início de um programa de treino até o final desse programa de treino. E, consequentemente, nós vamos incrementando aí possibilidades de progressão e de complexidade na escolha dos exercícios. Sob o ponto de vista neuromotor, sempre iniciar, então, com exercícios mais complexos no início da sessão e mais simples no final da sessão, e na escolha desses exercícios, sempre de maneira que o meu aluno possa dominar primeiro, para depois alterar esse exercício para outro mais difícil. Bom, continuando então, dentro das diretrizes de prescrição de exercício, quando eu pego um indivíduo sedentário, quando eu chego com um indivíduo sedentário para iniciar uma sessão de treino comigo, eu tenho que entender que ele deve ser tratado como se fosse uma população especial, porque ele tem limitações e tem condições que necessitam de atenção e de adaptação constantes. Então, entendendo que esse indivíduo é sedentário, se eu quero desenvolver força máxima nele, eu devo trabalhar de uma forma, se eu quero desenvolver hipertrofia de outra e resistência muscular de outra. O que eles têm em comum, esses programas de treino com objetivos diferentes? A progressão lenta e contínua. Então, eu inicio com 2 a 3 sessões de treino. Normalmente se indica um número menor de repetições quando se trabalha com força e hipertrofia e um número maior de repetições quando eu trabalho com resistência muscular. Então, mediante o objetivo do meu aluno, é que eu vou determinar tempo de descanso e quantidade de repetições. As séries, no início, devem ser poucas, de 2 a 3. Quando se trata de um aluno mais intermediário, então ele saiu do sedentarismo e foi para uma situação intermediária, eu começo a aumentar o número de sessões e aumentar também a carga em relação a um RM, que seria a carga máxima dele. E posteriormente, quando ele se torna um aluno num nível avançado, eu aumento ainda mais a frequência e a duração dos treinos e, consequentemente, aquilo que ele pode aguentar, suportar, mantendo os padrões de postura e de execução com cargas mais altas. Bom, quais são as preocupações iniciais com populações especiais ou indivíduos sedentários que iniciam um programa de atividade física? A dose apropriada, como eu falei, nós temos que dar medicação na dose certa e o exercício físico ele é uma medicação natural, então a atividade física é uma das únicas áreas do mundo capaz de tratar praticamente todas as doenças e trazer benefícios para praticamente todas as doenças. Então, é muito importante que a dose, que pode ser controlada através do VO2, da frequência cardíaca, pode ser controlada através de sinais bioquímicos e fisiológicos que esse aluno dá, a duração, a intensidade, tudo isso tem que ser controlado de maneira que esse indivíduo tenha os benefícios que você espera. Vamos iniciar então falando de diabetes. Bom, diabetes é uma das doenças hoje crônicas que mais tem pessoas no mundo. Ela se caracteriza por uma hiperglicemia plasmática, então é uma concentração elevada de glicose no sangue, e isso acontece ou porque o indivíduo não produz insulina, ou porque ele produz, mas não é capaz de utilizar essa insulina, então ele não tem uma boa sensibilidade à insulina. Então pode acontecer as duas coisas. Inclusive, uma pessoa que tem falta de sensibilidade à insulina, ao longo do tempo pode vir a deixar de produzir, se tornando insulino dependente. É uma das principais causas de morte nos Estados Unidos, um grande problema para a saúde pública, gera gastos absurdos para a saúde pública. E quando se trata de diabetes e idosos, os idosos têm 26% mais diabetes do que os adultos. Então, é uma questão realmente de saúde pública que tem que ser olhada. Uma das principais complicações da diabetes é que a diabetes, principalmente tipo 2, ela é uma doença que pode ser chamada de uma doença comportamental, porque ela se desenvolve ao longo de muito tempo e normalmente quando você apresenta sintomas já está numa situação mais crítica. Então ela pode ser revertida parcial ou totalmente através de hábitos saudáveis, assim como ela pode ser agravada a partir de hábitos não saudáveis. Então ela pode lesionar, causar cegueira,
fadiga e falência hepática, pode causar cardiopatias, confusão mental, doenças vasculares periféricas, enfim. Da diabetes a gente tem muitas ramificações aí de problemas e de agravamentos. Nós temos 2 tipos de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 ela vai acometer principalmente indivíduos mais jovens e ela pode ser desencadeada por fatores genéticos, por fatores comportamentais, de obesidade infantil ou mesmo por uma questão de disfunção bioquímica do corpo. Já a diabetes tipo 2, ela vai se desenvolver principalmente a partir dos 50 anos, corresponde a mais ou menos 90% dos diabéticos, e ela vai acontecer durante muito tempo até que ela seja percebida. Normalmente, tanto uma quanto a outra, só vai ser percebida e descoberta ou se a pessoa fizer um check-up ou se ela tiver uma grande falha glicêmica, seja por uma hiperglicemia muito acentuada ou por uma hipoglicemia muito acentuada. A diabetes tipo 1, ela é caracterizada por alguns sintomas, como por exemplo, o excesso de vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, sede excessiva, fome muito extrema, perda de peso brusca, irritabilidade, náusea, mau humor, falta de disposição. Então imagine você ficar sem comer durante 12 horas. É mais ou menos isso que um diabético tipo 1 sente, mas numa escala muito maior. Então ele começa a ter sintomas de falta de glicose nas células, né? Então nós sabemos que a glicose é um dos principais substratos energéticos que nós temos. Quando isso falta, consequentemente, nós vamos ter algumas alterações bioquímicas e fisiológicas no nosso corpo. Continuando, o diabético tipo 1, ele não produz insulina, né? Então ele é insulino dependente. E aí existem algumas particularidades com o diabético tipo 1 quando se trata de prescrição de exercício. Por ser insulino dependente, ele tem sempre que monitorar a sua glicemia. Então, ele tem que estar sempre monitorando, principalmente antes e depois do treino, se possível durante também. Já existem dispositivos que são implantados na pele, que tem uma conexão com telefones móveis, que pode automaticamente verificar a glicemia plasmática sem precisar furar o dedo. Já são dispositivos muito mais práticos para o diabético, mas o ideal seria essa monitoração constante. Muitos diabéticos tipo 1 têm medo de praticar atividade física por conta das experiências de variação glicêmica que eles têm. Então é muito importante que antes de iniciar a prática de atividade física, esse paciente diabético tipo 1 ele já tenha um controle glicêmico estabelecido e entendido por ele e pelo médico responsável, para então ele iniciar a prática. Também é muito interessante que você conheça as respostas que seu paciente vai dar durante essa sessão de exercício. Então, inicie com uma carga progressiva, mais devagar, mais baixa e, consequentemente, vá subindo, nunca iniciar por uma atividade mais intensa. Por exemplo, o CrossFit. O CrossFit é uma atividade que está muito em alta e que traz diversos benefícios para a saúde. Mas quando se trata de um diabético tipo 1, ele precisa, por exemplo, de uma adaptação a um treino de alta intensidade. Então, um treino de intensidade muito alta ou moderada alta, numa fase inicial, é preciso primeiro entender como ele vai responder em relação à taxa de glicêmica, para então ir incrementando a intensidade devagar. Não quer dizer que esse indivíduo não possa treinar CrossFit ou HIIT ou uma atividade de alta intensidade, mas ele precisa de um ajuste prévio para que não haja nenhum problema durante a sessão de treino. Continuando então com o diabético tipo 1, as recomendações principais é não praticar atividade física se a glicose estiver maior que 250 e se ela estiver menor do que 100, ele ingerir algum carboidrato de absorção rápida ou de absorção média. Esperar um pouquinho e aí então praticar atividade física. Devido a todo o comprometimento do sistema nervoso autônomo em caso de diabéticos mais agravados, é interessante também fazer um monitoramento da frequência cardíaca e da pressão arterial, levando em conta que esse paciente vai ter alterações em relação a uma pessoa não diabética. Então, é previsto que haja alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial, tanto durante o exercício quanto
sem o exercício. Ele também pode apresentar dor, falta de equilíbrio e de problemas de propriocepção por conta de todos esses problemas neurológicos periféricos que ele pode apresentar. Entretanto, não é garantido que todo diabético vai ter esse tipo de comprometimento. O American College of Medicine and Sports tem recomendações para diabéticos que se refere principalmente ao exercício aeróbio, que pode ser realizado de 3 dias na semana até 7, mas pelo menos 3 dias na semana, com uma frequência cardíaca entre 50% e 80%, então ali de moderada a intensa, e um PSE entre 6 e 20 na escala de Borg até 20. De 20 a 60 minutos dessa atividade, o ideal é que ele consiga acumular pelo menos 150 minutos por semana para ter benefícios concretos dessa atividade. E preferencialmente de baixo impacto. Quando falamos de treinamento resistido, a recomendação do American College é de 2 a 3 vezes por semana, então ele pode intercalar treinos aeróbios com treinos de resistência muscular, entre 60% a 80% de um RM, então já é uma intensidade interessante. 2 a 3 séries, de 8 a 12 repetições, é um padrão, é um parâmetro, principalmente com grandes grupos musculares, que é para você ter um retorno funcional mais rápido, uma comunicação intra e intermuscular mais eficiente. Os principais cuidados que você deve ter é a monitoração da glicemia, a progressão do exercício, ingestão de líquido e sempre fazer com que esse indivíduo seja acompanhado por um profissional. Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 nós sabemos que não necessariamente vai ser insulino dependente, embora ela possa desenvolver essa necessidade conforme esse tempo perdura aí sem regulação da glicemia. Existe um fator genético, sim, mas também existe um fator comportamental. Então, obesidade, colesterol alto, triglicerídeos alto, um aumento no tecido adiposo, tudo isso pode contribuir para um perfil diabético. Ele está muito relacionado à obesidade. O exercício ele vai aumentar a utilização da glicose. Então, quando nós fazemos exercício, nosso corpo precisa de energia. E aí, o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai fazer com que toda a nossa regulação endócrina busque o máximo de glicose para o nosso músculo possível. E o que o diabético tem? Justamente uma lentidão na captação dessa glicose. Então, ele tem uma captação ineficiente. O exercício ele vai agir como se fosse uma insulina que funciona para o diabético. Então, ele vai fazer com que isso seja mais eficaz e que o diabético possa utilizar mais glicose. Então, melhora a eficiência da captação e da utilização da glicose pelo músculo. Por outro lado, se essa glicose não estiver regulada, a tendência é o seu corpo não conseguir captar tanta glicose, então ele vai utilizando devagarinho ali a que você tem, sem você conseguir captar muito e ao mesmo tempo seu fígado vai ressintetizando. E aí ao invés de diminuir a glicose plasmática, ele vai juntar a glicose que você já tem com a que o fígado está produzindo e você vai ficar com uma hiperglicemia durante o exercício físico. Então, tanto o diabético tipo 1 quanto o diabético tipo 2 deve ter uma glicemia controlada minimamente antes de iniciar uma prática de atividade física. O American College ele vai recomendar doses parecidas com a diabetes tipo 1 para diabéticos tipo 2, com relação a recomendações de exercício. É muito importante que esteja controlado antes da prática de glicemia. Isso é um pouquinho mais simples com diabéticos tipo 2, porque eles não têm tanta flutuação de glicemia quanto o diabético tipo 1. Então, é um pouquinho mais simples. Ter o foco na intensidade moderada de exercícios. Tomar muito cuidado com lesões nas extremidades, pés, mãos, porque eles têm mais dificuldade de cicatrização, porque existe uma diminuição da sensibilidade periférica. E tomar bastante atenção também com a pressão arterial. O exercício ele vai ter como principais benefícios para o diabético a diminuição da glicose plasmática, seja em diabético tipo 1 quanto 2, e também uma melhora na sensibilidade à insulina após exercício. Então é muito interessante aí, e a tendência é o diabético se tornar cada vez menos diabético conforme vai adotando hábitos mais saudáveis para a sua saúde. Temos também uma terceira
doença, né, uma terceira condição que tem sido muito falada, né, como doença do século, que é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é quando uma pessoa ela tem mais de uma comorbidade, né, então normalmente se ela tiver pelo menos 3, ela já é considerada uma pessoa com síndrome metabólica, e ela entra num ciclo disfuncional e que não é saudável para a saúde dela. Então, da mesma maneira que quando você pratica atividade física, você come melhor, seus níveis plasmáticos melhoram, e uma coisa vai levando a outra, na síndrome metabólica também acontece isso. A obesidade leva a diabetes, que leva a hipertensão, que leva a dores crônicas. Então, a síndrome metabólica é uma junção de várias comorbidades e um aumento absurdo de risco de óbito e de complicações. Então, ela está muito associada com baixos níveis de atividade física, com excesso de peso, acúmulo de gordura visceral ali entre as nossas vísceras, pressão arterial elevada e o estresse. Então, normalmente, né, a síndrome metabólica, ela está relacionada com uma glicemia de mais de 110, um sobrepeso, principalmente voltado para a gordura visceral, triglicerídeos acima de 150, baixos níveis de HDL e hipertensão arterial. Se a pessoa tem pelo menos 3 desses sintomas, ela já pode ser considerada uma pessoa com síndrome metabólica, ok? E aí a gente vai para o próximo passo, que é o trabalho de exercício físico com idosos. Bom, se idoso tivesse só um olhar para o declínio de capacidades funcionais, metabólicas e fisiológicas que o nosso corpo vai passando ao longo da idade, seria fácil. Mas o idoso, normalmente, ele está associado com outras doenças crônicas que são desenvolvidas ao longo da vida. Então, normalmente, temos os idosos, que são idosos jovens, que estão bem dispostos, níveis e indicadores de saúde todos ok, mas nós também temos aquele idoso que é diabético, o idoso que é hipertenso, o idoso que tem síndrome metabólica, que tem fibromialgia, que tem osteoporose, e por isso é tão importante a individualidade biológica e a adequação da atividade física. Porque muitas vezes você vai precisar pegar as recomendações de várias comorbidades e juntar num estudo clínico de um único paciente. Então vamos entender os idosos. Pessoas acima de 60 anos são considerados idosos. A capacidade funcional dessas pessoas vai depender dos hábitos que elas tiveram até ali. E alguns hábitos vão ajudar ela a ter uma maior funcionalidade e outros vão atrapalhar. Está muito associado com limitações, mas não necessariamente essas limitações estarão presentes. Então, você também não pode pegar todo idoso e colocar dentro do mesmo balaio. A maior assim, sinalização do idoso, quando ele procura atividade física, é principalmente a queda na qualidade de vida e na capacidade de executar tarefas da vida diária. Então, ele começa a sentir dificuldade de fazer aquilo que ele tem que fazer no dia a dia e começa a perceber essa falta e essa curva, né, física e fisiológica decaindo. Então, é muito importante que haja um tratamento precoce para que quando ele chegue ali acima de 60 anos, ele esteja cada vez melhor e que toda essa curva ela pode ser mais lenta de queda. Todo idoso vai ter um decréscimo de força, de VO2 máximo, de capacidade vascular, mas essa curva ela pode ser mais ou menos acentuada dependendo daquilo que ele estiver disposto a fazer. Então, só para vocês terem uma ideia, a força ela vai decair cerca de 10% entre os 20 anos de idade e os 50. A partir dos 50, esse percentual de força ele cai ainda mais. Então, o que nós temos que fazer? Evitar a sarcopenia, que é a diminuição e a perda da massa muscular. Isso vai acontecer por questões hormonais, isso vai acontecer por questões fisiológicas. Então, nós temos que tentar criar estratégias para contrariar isso e tornar esse ambiente mais ou menos estável. Um grande problema também que nós vemos nos idosos é o risco de queda, porque a queda ela pode trazer outros problemas, como, por exemplo, uma fratura de fêmur ou uma dificuldade de realizar tarefas diárias. Então, eu preciso fazer com que esse idoso ele diminua as chances de cair.
Eu posso fazer isso através de um trabalho de propriocepção, já que a resposta neuromotora dele está mais atrasada, e posso fazer isso também diminuindo a sarcopenia, para evitar que ele caia. Além disso, pessoal, temos também a questão da osteoporose. A osteoporose, ela está muito associada a mulheres pós-menopausa e tem uma incidência maior em mulheres do que em homens. Mas isso não quer dizer que os homens não possam ter. A osteoporose, ela é caracterizada por uma perda de massa óssea. Então, é como se os ossos deles ficassem esfareladinhos, como se eles ficassem mais frágeis. Então, a chance de uma mulher ter uma fratura após uma queda, se ela tiver osteoporose, é muito maior. E acontece muito da pessoa ter uma queda porque teve uma fratura, e não necessariamente ter uma fratura para ter uma queda. Então, é muito interessante fazer a contenção dessa osteoporose, e a atividade física ajuda também nisso. Então, pensando em toda essa parte muscular, óssea e neural, nós entendemos que os idosos eles têm muito a perder se tornando sedentários, né? E aí a gente tem essa questãozinha do Covid, né? Que os idosos tiveram que ficar isolados em casa, só que muitos deles abandonaram o programa de atividade física, se tornando ainda mais vulneráveis. Então, tem que ter uma discussão acerca de tudo isso e principalmente acerca do quão essencial é a atividade física na vida de uma pessoa acima de 60 anos, né? Então, para apoiar meu argumento, eu vou falar um pouco sobre a potência aeróbica. Potência aeróbica, ela vai ser avaliada através do VO2 máximo, que é a capacidade de captar, transportar e utilizar o oxigênio. Nós sabemos que os idosos têm uma diminuição do VO2 máximo com a idade. Além disso, ele também não vai ter uma eficiência tão grande no bombeamento desse sangue. Então, fazer um trabalho aeróbio bacana, programado e progressivo é de total importância para a população idosa. Temos que tomar cuidado com alguns fatores, com certeza, principalmente no que diz respeito a limitações ortopédicas. Mas agora vocês vão entender que uma das coisas mais importantes, por exemplo, para a prevenção de osteoporose é justamente atividades com impacto, que são até recomendadas para mulheres após a menopausa. É claro que eu não vou pedir para essa pessoa saltar de alturas muito altas, nem nada disso, mas o mínimo de impacto com o próprio peso corporal já é suficiente para gerar uma proteção óssea da densidade de mineral óssea, assim como uma melhora na propriocepção. Então, vale a pena, sim, fazer treinos de peso corporal e de impacto e de resistência muscular com idosos. É claro que sempre respeitando intensidade, duração, frequência e recuperação. Falando bastante de idoso, para finalizar essa parte, alguns cuidados então para vocês se lembrarem. Dosagem, recuperação entre sessões, carga acumulativa. Então, o quanto ele está vindo com uma sobrecarga da sessão anterior para a próxima sessão. Precisa de mais descanso? Eu preciso oscilar a intensidade durante a semana? Tudo isso tem que ser avaliado. Como estão as atividades da vida diária e o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, o meu idoso ele não consegue amarrar um tênis. Quais são as capacidades motoras que estão faltando para ele e de que forma eu posso ajudá-lo? A questão da motivação, então atividades em grupo são muito bem-vindas. Continuidade, eu fazer o acompanhamento da assiduidade desse idoso. Tentar sempre acumular pelo menos 150 minutos por semana. Ou, em caso de atividades vigorosas, 75 minutos por semana já dá um resultado bacana. A PSE do idoso, ela vai estar entre 5 e 6 numa escala de 0 a 10 de Borg. Sempre olhar para o fortalecimento muscular no sentido de conter a sarcopenia e a flexibilidade no sentido de conter a rigidez articular. E aí encerramos com os idosos. E agora nós vamos passar então para os benefícios da atividade resistida para crianças. Bom, quando falamos em crianças, nós temos que entender as particularidades fisiológicas dessas crianças. Sabemos que crianças na primeira infância não têm uma boa ou uma eficiente via anaeróbia lática e nem uma via aeróbia desenvolvida. Então é interessante, sempre quando for fazer o trabalho aeróbio, trabalhar com tiros curtos, brincadeiras, com uma recuperação total. E a partir ali dos 7 anos, 6 anos, eles já podem começar a desenvolver uma melhor tolerância metabólica e também realizar trabalhos de capacidade aeróbica.
Muitas pessoas se perguntam se realmente, né, o treinamento resistido ele é interessante para a criança ou se ele poderia causar problemas nas epífise ósseas, né, que são as placas de crescimento ósseo da criança. Estudos sugerem que não, pessoal, não tem problema de fazer treinamento resistido com crianças, isso não afeta o crescimento, inclusive alguns estudos suportam a teoria de que o treino resistido auxilia e ajuda justamente a preservar e a melhorar a densidade óssea. Além disso, quando se fala de atividade física para criança, nós temos que entender que as recomendações elas são muito próximas dos adultos. A única coisa que nós temos que estar atentos é com a capacidade de recuperação dessa criança e a fragilidade do sistema músculo-esquelético dela. Então, se ela ainda não tem uma boa coordenação desenvolvida, eu não vou dar exercícios instáveis. Então, olhar para aquele princípio da progressão. Joia? E, por fim, lembrar vocês que crianças ativas têm uma menor probabilidade de desenvolver diabetes, obesidades e outras doenças no futuro. Então, é muito importante, sim, a prescrição de exercícios para criança. E, para finalizar, não poderia deixar de falar sobre a gestação antes de entrar no nosso tema principal da aula e mais atual, que é o Covid. Quando se fala em gestação, a preocupação é justamente, primeiro, nas 14 primeiras semanas, em que, se ela é sedentária, ela deve esperar essas 14 primeiras semanas para iniciar a prática. Se ela já é ativa, ela já pode iniciar a prática ali. Por quê? Porque existe uma maior probabilidade de aborto nas 14 primeiras semanas. Isso, pessoal, não tem a ver com atividade física necessariamente, tem a ver com o sistema imunológico da gestante. A gestante, quando ela recebe um feto, aquilo numa fase inicial é como se fosse um agente estressor para o corpo dela. Então, até o corpo entender que aquele feto vai se desenvolver ali, o nosso sistema imunológico fica numa batalha. Então, é uma batalha de sobrevivência, literalmente. Então, nesse momento, o ideal é não sobrecarregar ainda mais o sistema imunológico. Mas, ao mesmo tempo, estudos sugerem que a atividade física ela pode ser um fator protetivo contra o aborto nas primeiras semanas de gestação. Quais são os cuidados que eu tenho que ter, então? Intensidade, temperatura corporal, respiração e tentar sempre trabalhar com ela em ambientes mais frescos e com uma boa e considerável hidratação. Passei as 14 semanas, eu entro no segundo trimestre, que eu vou ter recomendações especiais, e depois no terceiro. Durante toda a gravidez, quais são os fatores comuns que você tem que tomar atenção? Primeira coisa, contenção da diástase e fortalecimento do core. Isso é de extrema importância desde o início da gestação até o final da gestação. E é muito interessante que seja feito um trabalho em conjunto com uma fisioterapeuta pélvica, para que haja um retorno ainda melhor. Além disso, a segunda questão principal quando se trata de exercício para grávidas é a questão da proteção do assoalho pélvico. Então, vocês sabem que existe uma sobrecarga ainda maior do peso do feto e de toda essa estrutura do assoalho pélvico, né, urinário da mulher. Então, nós temos que fazer também um trabalho de prevenção nesse sentido. Terceira coisa, lombalgias. Temos que preparar a grávida para receber um peso muito maior, né, na parte da frente do corpo, o que vai acarretar mudanças posturais. Então, nós temos que proteger a lombar desde o início para que ela consiga continuar praticando atividade física até o final da gestação. Nós temos uma aula só sobre gestação em que nós falamos das particularidades de cada trimestre. E, por fim, o terceiro trimestre, ela vai estar com muito menos disposição, muito mais sobrecarga, mas é muito importante que ela vá até o fim da gestação, o mais próximo possível do fim da gestação, como uma gestante ativa, porque isso vai auxiliar não só no trabalho de parto, mas também no pós-parto dessa gestante. O terceiro ponto de muita importância, pessoal, é a relaxina. A relaxina ou relaxina é um hormônio que aumenta a flexibilidade tendínea e aumenta o espaçamento articular. O que acontece quando eu faço isso? Eu tenho uma maior liberdade de movimento, já que o meu corpo vai precisar entregar, né, gestar e depois entregar
um bebê. Então, eu preciso dessas adaptações para que o bebê passe, inclusive, do ambiente interno, que é o corpo, para o ambiente externo. Mas essa relaxina, ela também tem alguns fatores que são menos interessantes para quem faz atividade física. Por um lado, ela aumenta a mobilidade articular. Por outro lado, ela causa um delay proprioceptivo. Então, como aumenta o espaçamento e aumenta muito a flexibilidade dos tendões, os nossos receptores, né, que ficam ali nos tendões, órgãos tendinosos de Golgi e fusos neuromusculares, eles têm uma resposta atrasada neuromotora. E por isso a grávida ela pode ter mais chances de queda, de torção. Então é muito importante fazer um trabalho proprioceptivo, então. Trabalho proprioceptivo, contenção da diástase do assoalho pélvico e prevenção de lombalgias. Isso tudo você deve fazer durante todo o trimestre de gravidez. E eu pergunto para vocês, o que eu não posso fazer? Bom, eu devo evitar exercícios muito prolongados, que aumentem muito a temperatura do corpo, que possa ter risco de queda, que haja compressão abdominal, sobrecarga do assoalho pélvico, sobrecarga da lombar, e exercícios também que aumentem demais a temperatura do corpo e que não tenha recuperação suficiente. Esses são os principais cuidados que você deve ter. Quais são as adaptações fisiológicas que a gestante tem que podem ajudar ela na performance no treino? Ela tem um aumento do volume sanguíneo de 40% a 50%, ela melhora o consumo de oxigênio e o VO2 máximo, a frequência cardíaca, por outro lado, ela já fica um pouquinho mais alta, e nos 2 primeiros trimestres, ela consegue desenvolver muito bem a proposta de treino. A partir do 3º trimestre, isso tem que ser ajustado de acordo com os sintomas. É muito importante para você que está ali sempre acompanhando essa gestante, que você esteja atento aos sintomas e sinais que ela te descreve e também os que ela não descreve, para que você possa observar e ajustar o treino. Existem algumas contraindicações absolutas do treino para gestantes. Algumas delas são cardiopatia significativa, doença pulmonar restritiva, gestação múltipla com risco de prematuridade, sangramento persistente, placenta prévia, pré-eclâmpsia ou hipertensão agravada, dentre algumas outras mais incomuns, mas essas são as principais. Então, em caso de qualquer uma dessas situações, a gestante deverá parar a atividade física até que um médico volte a liberar e essas componentes estejam realmente controladas, ok? Quando falamos, pessoal, de hipertensos, nós temos só que tomar bastante atenção que a dieta e o exercício físico, eles podem atenuar a hipertensão e que existe também um risco de hipotensão pós-exercício. Então, é uma adaptação cardiovascular que o hipertenso tem, logo após o exercício, ele tende a diminuir sua pressão arterial. Então, tomar atenção para que ele não tome a medicação logo em seguida do treino, porque senão o efeito do treino pode se juntar com o efeito da medicação e ele ter uma hipotensão muito agravada, ok? São indicados para eles 30 minutos diários, pelo menos, de treino aeróbio e mais treino resistido entre 60% a 80% de um RM. É interessante que o hipertenso perca peso, limite a ingestão de álcool e tenha essa pressão arterial sempre muito bem monitorada. Essa diferença de pressão arterial que eu disse para vocês, ela pode diminuir de 5 a 7 miligramas, tá? Então tem que ficar bem atento a isso logo após o exercício para monitorar. Tem um terceiro tópico aí que não está muito enfatizado ainda, porque não tem tanto conhecimento, não temos tanto conhecimento ainda, porque está tudo muito confuso, mas temos que falar sobre o Covid-19 e a prescrição de treino. Isso já é uma realidade dentro de populações especiais de prescrição, embora ainda não tenhamos muitos estudos, já temos alguns que passam diretrizes e padrões de prescrição que deveremos seguir e cuidados que devemos ter. Então, nós sabemos que o COVID, ele é um vírus, que afeta o nosso sistema respiratório inicialmente e que pode causar uma inflamação sistêmica no nosso corpo.
Tem uma carga viral muito poderosa, né? E que pode, mesmo quando curado, mesmo quando após alta hospitalar, esse indivíduo pode vir a apresentar sintomas até um ano depois de ter tido, né, a doença e ter se curado. Então, alguns desses sintomas persistentes, eles são muito interessantes para você olhar antes de prescrever uma atividade física. Eu vou citar aqui alguns dos principais sintomas e sequelas pós-Covid que podem sim ser reversíveis. Ansiedade, depressão, crises de pânico, fraqueza muscular, insuficiência respiratória, inflamação persistente, dores, piora de fatores de risco, então desenvolvimento, por exemplo, de colesterol, deslocamento de placas de gordura nas artérias, tudo isso é um pacote que o Covid pode trazer de sequelas posteriores à sua cura. Quando falamos de prescrição, nós temos que levar em consideração, primeiro, qual foi a gravidade da doença. Então, essa doença, ela acometeu apenas o sistema respiratório, a minha conduta ela vai ser no sentido de reabilitação cardiovascular e de melhora da densidade muscular. Então, melhora da minha massa muscular. Por que da massa muscular? Porque não adianta eu captar o oxigênio, transportar, se eu não puder utilizar. Então, é muito importante que os meus músculos também estejam ativos. Isso vai ajudar em outras questões também com relação à melhora do Covid. Então, se eu tive só um comprometimento respiratório, o meu protocolo vai ser no sentido de reabilitação cardiovascular. Se eu tive um comprometimento respiratório e cardíaco, é de extrema importância que meu aluno, antes de iniciar a prática de atividade física, faça um check-up cardíaco. Porque muitas patologias cardíacas que são desencadeadas pelo Covid são silenciosas e a pessoa pode sobrecarregar o sistema cardiovascular dela sem saber que tem uma condição cardiopata. Então, comprometer o sistema cardíaco, a pessoa tem que procurar um cardiologista antes de iniciar a prática. Se eu não sei se eu tive, eu também devo indicar um check-up cardíaco antes de iniciar a prática de atividade física. Se eu tive comprometimento cardíaco, comprometimento respiratório e comprometimento neuromotor, aí eu preciso de mais atenção ainda e preciso que essa reabilitação ela seja mais progressiva e muito mais desafiadora também, porque eu preciso fazer uma reabilitação aeróbia, primeiro respiratória com o fisioterapeuta, recuperar as minhas habilidades motoras, que pode ser com o educador físico ou com o fisioterapeuta, ou em conjunto, melhor ainda. E por fim, depois que eu tenho esses dois componentes, aí eu vou fazer a minha reabilitação funcional de desempenho. Então, olha quantos degraus nós precisamos seguir para conseguir voltar à minha condição antes do Covid. Isso, pessoal, sem contar em outras particularidades que a gente pode desenvolver, como a dificuldade na digestão, dores de cabeça, tem algumas pessoas que ficaram com problemas oftalmológicos. Então, é uma doença desconhecida, mas para quem prescreve exercício, ela tem que ser olhada e tem que estar sendo prescrita e acompanhada juntamente com fisioterapeutas, com médicos e, se possível, com psicólogos. Como vocês puderam ver, é de extrema responsabilidade do educador físico buscar conhecimentos para poder lidar e para poder agir de forma profissional, ética e funcional com populações especiais. Então, você que é da área da saúde, escolher um nicho de população para trabalhar, como um nicho de populações especiais, estude muito e se atualize, porque as coisas vão mudando com o tempo. E o tempo todo são pesquisas novas, artigos novos que estão vindo para orientar e nortear aí a prescrição de exercício com essa população. Finalizo aqui a aula. Muito obrigada a todos pela atenção. Foi uma aula um pouquinho mais comprida. Vejo vocês nas outras unidades. E lembrem-se, todas as vezes que você vai trabalhar com uma população especial, o principal de tudo é olhar esse indivíduo como único. E se ele é único, a prescrição de treino dele também é. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.